Alô, amigos, esse é o canal RK Futebol Show e vamos para a entrevista do técnico Thiago Carpini, técnico do Juventude. Juventude que venceu o Ceará na Arena Castelão pelo placar de 1-0. E nessa parte da entrevista ele fala justamente do Ceará. Veja o que ele falou. Enfrentamos uma equipe muito forte dentro de casa, forte fisicamente, consistente, uma equipe que vence muitos duelos, né? Uma equipe bem segura e difícil de ser batida aqui, difícil sempre jogar com o Ceará aqui em Fortaleza. Mas a gente no primeiro tempo sofreu um pouquinho mais, nós soubemos sofrer, algumas situações não agradaram muito e a gente tinha preparado durante a semana uma alternativa, que seria esses ajustes que nós fizemos, principalmente quando não se tinha bola. E aí quando a gente conseguiu esticar um pouco mais nossa segunda linha, acho que a gente controlou melhor a profundidade, que é um jogo característico do Ceará, profundidade e bola sempre procurando o Pedro Raul, acho que a gente organizou melhor e conseguiu, em cima disso, ficar mais com a bola e controlar melhor o jogo. Então, foram coisas boas, ainda claro que erros, acertos, mas dentro de um processo ainda e uma margem de evolução. O jogo mais importante era hoje o Ceará, e era importante pontuar. Vencer foi fantástico, mas um ponto também não era ruim. O campeonato não termina hoje, passa por hoje, então, da mesma maneira que nós estávamos aqui há 20 dias atrás na vice-lanterna, com 12, 13 pontos, e eu, da mesma maneira, não olhava a tabela e a gente segue igual. Agora, o mais importante é a recuperação dos atletas e o próximo jogo. E essa situação momentânea é bacana para o torcedor, para o aspecto externo. Internamente, a gente não está dando muita importância a isso agora. É como você disse, eu falo sempre na 38ª rodada que tudo se resolve. Se a gente conseguir resolver um pouquinho antes, ótimo. Mas a gente precisa estar fora dessa confusão no final. Em relação ao jogo, o Ceará, primeiro tempo, saiu barato para o Juventude o empate. O Ceará merecia ter terminado em vantagem pelo que produziu no primeiro tempo, porque que nós deixamos de fazer no primeiro tempo. Mas eu acredito que o ajuste, né, não jogou o Lourenço, jogou o Mugni. E aí ele tem uma característica de rodar um pouco mais atrás dos volantes, ficar mais centralizado, mais próximo do Pedro Raul e não vir tanto participar da construção como quando o Ceará joga com o Lourenço. E aí essa foi a dificuldade. Quando a gente esticou a linha de 5 e o Kaique centralizou um pouco mais, e aí a gente não tirou os 3 caras fortes de dentro, né, Kaique, Jadson e Mandaca, a gente ajudou um pouco os extremos a marcar melhor e abriu o pé, né, com Batalha e com o Formiga fazendo a dobra e tendo um cara de bola aérea que sustenta, como foi o Babi, entrou muito bem hoje, nos ajudou demais, tem ajudado, assim como todos. Né? Inclusive os atletas que não entram, não participam, a energia do vestiário, do banco, enfim. E nós vamos precisar de todos eles. Então acho que essa foi mais ou menos a ideia, a estratégia, e para hoje funcionou. Poderia não ter dado certo também. E se o Ceará sai na frente no primeiro tempo, talvez seria muito difícil buscar a virada. Então acho que as coisas, pelo bom momento, também começaram a conspirar a nosso favor. Jogar contra o Ceará ou contra o Fortaleza, qualquer uma das equipes da capital, aqui em Fortaleza, aqui no Ceará, em específico, pela mística do Castelão, acho que tudo se torna muito favorável ao time mandante, ao Ceará, no caso hoje, e a gente sabia que seria um jogo duríssimo, como foi também esse jogo da Copa do Nordeste, que nós saímos atrás e buscamos a virada, e hoje, como eu disse, se nós saíssemos atrás no primeiro tempo do Ceará, não sei se teria uma virada, que é um time muito consistente defensivamente, time de muitos duelos, muito competitivo. Então, acho que as coisas também conspiraram um pouco pelo momento, claro, dentro das ideias. Eu acho que o intervalo nosso mudou um pouco a tônica do jogo, do segundo tempo, e a gente conseguiu a vitória. Eu fico feliz de vencer aqui, mas a gente sabe que não vai acontecer sempre, vai acontecer o revés também, porque, repito, né, jogar aqui é sempre muito, muito difícil. O Ceará, a gente optou não pressionar tanto a saída como a gente costuma fazer dentro de casa, contando mais em jogar um pouco mais no erro do adversário. Não aconteceu no primeiro tempo, fizeram um primeiro tempo muito bom. E quando a gente retomasse a posse de bola, a gente ter essas transições, né? Pela capacidade do Verón, pela evolução que tem o Batalha, Enio, Marlon, que ainda não jogou comigo, mas outros tantos atletas que vão ter capacidade e característica para fazer essa função. Eu acredito que em alguns jogos fora de casa, talvez nesse jogo, pelo contexto do Ceará, eu até pensei numa outra situação, mas eu acreditei que isso poderia funcionar. Em alguns momentos funcionou, em outros não. Tanto é que no intervalo nós mudamos e aí eu acho que aconteceu melhor. Então eu não me apego à plataforma tática, 2-3-1, 3-3, linha de 5, linha de 4. Eu acho que os comportamentos eles são individuais dentro de uma organização coletiva e a gente precisa sempre competir para vencer, ter coragem para jogar futebol. Da entrevista de Thiago Carpini, técnico do Juventude, após
a vitória do Juventude sobre o Ceará pelo placar de 1-0. Se gostou do vídeo, dá joinha que sempre apoia o canal. E o mais importante, eu peço a você, meu amigo, alô, torcedor de todo o Brasil, te inscreve no canal, porque aqui no canal RK Futebol Show, você sabe tudo sobre o futebol brasileiro. A todos, muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus.